Oi, gente, como que vocês estão? Eu sou a Jess e hoje eu tô aqui pra falar de um lugar muito diferente do que vocês estão acostumados. Eu tenho uma perguntinha pra vocês. Falem pra mim aí nos comentários. Vocês já foram pra Itália? Foram viajar pra Itália? Gente, eu tenho descendência italiana, porém nunca fui pra Itália. Mas a gente costuma ver as pessoas viajarem para a Itália e ir visitar a Torre de Pisa, o Coliseu, entre outros pontos turísticos da Itália. Agora, vocês já ouviram falar das catacumbas de Palermo? Desejo de vida eterna. Gente, se vocês tiverem a oportunidade e gostam, né, desse tipo de coisa, então vão lá e visitem, porque é muito interessante. E hoje eu vou falar das catacumbas de Palermo com você. Mas a pergunta que nós fazemos é: por quê? Por que desejar ser mumificado? É a velha história do homem que desafia o tempo, o medo de morrer e cair no esquecimento ou de perder para sempre um ente querido. Ser mumificado era uma tentativa de conservar o corpo e de poder ser visto e estar presente mesmo após a morte. Tem muitas pessoas que, não sei, talvez não aceitam que perdeu o ente querido e talvez desejam mumificar para ter ali como poder estar vendo, né, relembrando de momentos e tipo não tem muita aceitação de que aquela pessoa já se foi, né? Então às vezes optam pela mumificação. De fato, os parentes dos defuntos visitavam as tumbas não só para levar flores, acender velas ou fazer orações, mas iam lá para contar as novidades e até mesmo pedir conselhos. Sabe-se que havia até quem fosse lá para comer junto com o defunto ou comemorar uma data especial. Isso mesmo, gente, bizarro, né? Como tudo começou. Os frades capuchinos chegaram a Palermo em 1534, atrás do altar da igreja de Santa Maria della Paz. Havia um cemitério subterrâneo com uma grande fossa comum, onde eram depositados os corpos dos frates defuntos. Na verdade, os corpos eram enrolados em lençóis e jogados lá. Depois de alguns anos, a fossa se tornou insuficiente para armazenar todos aqueles corpos e os frates decidiram construir um cemitério maior, escavando as catacumbas a partir de grutas já existentes no local. Ao transportar os corpos da antiga fossa para o novo cemitério, os frates se deram conta de que alguns, apesar dos anos passados, tinham permanecido quase intactos, mumificados naturalmente. Gente, olha que incrível! O evento foi interpretado pelo religioso como um milagre divino e decidiram não enterrar mais ninguém. Dali em diante, passaram a colocar os corpos em pé, dentro de nichos, dando origem as catacumbas que conhecemos hoje. Quem eram aquelas pessoas que estão nas catacumbas de Palermo? Graças à fama dos corpos mumificados, o que era um cemitério exclusivo para os frates, passou a ser de todos aqueles que pudessem pagar. Ser mumificado custava muito caro. Cada tipo de pessoa tinha um preço. Homens custavam mais do que mulheres, por exemplo. Além dos frates capuchinos, personagens do alto escalão da igreja, médicos, advogados, artistas, coronéis, soldados, damas da sociedade, virgens e crianças, todos vestidos com as roupas tradicionais da época e que denotam claramente a riqueza de cada um. Em suma, por quase 3 séculos, as famílias nobres de Palermo confiaram aos frates capuchinos o corpo de seus mortos. Eram tantas pessoas que depois de um certo período já não havia mais nichos disponíveis, tanto que os frates começaram a colocar os corpos em qualquer lugar, no chão, pregados nas paredes, chegando a quase 8.000 múmias. Hoje há 1.252 múmias expostas, algumas em péssimo estado, outras incrivelmente conservadas,
que até parecem observar nossos passos. As catacumbas são divididas por alas. Por exemplo, tem a dos frates capuchinos, dos bispos, dos homens, das mulheres. As virgens são diferenciadas por uma coroa na cabeça. Das crianças, das famílias, múmias parentes e de profissionais, como advogado, médicos e soldados, entre outros. No entanto, mais do que qualquer outra, para mim, a ala mais difícil de ver foi aquela das crianças. Gente, se vocês ainda não viram nenhum vídeo, procurem lá que vocês vão ver. E eu vou estar mostrando aqui, eu vou tentar colocar alguma coisinha aqui para vocês verem, tá? Um trechinho. Mas, gente, a ala das crianças é uma coisa que pega muito, assim, sabe? Era uma época em que era comum morrer durante a infância. E não tinha muitos métodos, né, tecnologias que a gente tem hoje, então era muito comum, né? Então ver aqueles corpinhos bem penteados com laços, como acontecia o processo de mumificação, havia uma sala especial, o chamado calatóio. Em italiano, colare significa escorrer, onde os corpos eram colocados, esvaziados e preenchidos com palha, tecidos e essências vegetais para favorecer o processo de secagem dos líquidos. A porta era bem fechada para evitar que o mau cheiro tomasse conta do inteiro bairro. A partir daí, mantida adequada a temperatura e a baixa umidade, acontecia o processo de mumificação natural e lentamente os corpos iam perdendo seus fluidos. Depois de cerca de 1 ano, os frates voltavam ao calatóio, levavam os defuntos para uma área ao ar livre, os limpavam com vinagre e os vestiam com os trajes fornecidos pelas famílias. Nos períodos de epidemia, se adicionava um banho de arsênio ou leite de cal, e o resultado era uma múmia ainda mais intacta. É de arrepiar. Enfim, as catacumbas deixaram oficialmente de receber corpos em 1880, mas houve 2 exceções no início do século XX. Uma foi a do vice-cônsul dos Estados Unidos, que morreu em 1911, e a última, a mais famosa das catacumbas, a menina Rosália. Rosália, a múmia mais bonita do mundo, a múmia que mais chama a atenção, que já deu muito o que falar, é a da Rosália Lombardo, uma menininha de 2 anos que morreu de pneumonia em 1920, uma bonequinha loira de longos cílios que parece estar dormindo. Rosália pertencia a uma família muito rica e influente em Palermo. Ela foi embalsamada pelo Dr. Alfredo Salafia, o qual utilizou uma técnica secreta. Até hoje ninguém sabe qual exatamente o que aconteceu, como foi o processo de mumificação de Rosália. O que sabem é que deu certo, pois ela é considerada a múmia mais bonita do mundo. Até algum tempo atrás, Rosália repousava em uma capela junto com outras 2 crianças, mas ela estava começando a se decompor. Uma equipe então de especialistas recentemente a transferiu para uma urna de vidro e aço hermeticamente fechada, com temperatura e pressão controladas. Além disso, foi injetado nitrogênio para impedir a reprodução de micro-organismos e fungos. Houve opiniões bem divergentes sobre as catacumbas dos capuchinos. Desde quem pensa que é um lugar sagrado, transformado em show de horrores e máquinas de fazer dinheiro. Há quem se surpreendeu e saiu de lá satisfeito com a experiência vivida. Na minha opinião, é um lugar para refletir e aprender. Mas se você tem a mente fechada e acha que o mundo tem que ser todo limpinho e cheiroso, nem perca seu tempo indo. As catacumbas, gente, vi gente voltando do meio do caminho. Muitas pessoas voltam porque o odor assim é bem forte. Então, se você não tem uma preparação psicológica para estar enfrentando as catacumbas, nem adianta ir lá para conhecer. Agora, se você tem interesse em conhecer, assim, é um lugar que vale muito a pena. E como eu falei, é um lugar para refletir e aprender.
tá? Eu espero que vocês tenham gostado sobre essa história das catacumbas. E se vocês gostam dessas histórias e desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e não percam as próximas. E até mais. Fui!